Gente, ele tá enorme, mas eu tenho um jeito de trazer aqui. Mas olha o tamanho da capivara, nem aparece mais na tela. Fala oi lá pro pessoal, Luke. Oi, pessoal. Eu vou pôr ele no chão, gente, porque tá muito pesado. A gente pesou essa semana, tá com quase 17 quilos. Mas eu quis mostrar ele pra vocês, que vocês vivem perguntando dele. Acho que gostam mais dele do que de mim, né? Tô ficando com ciúmes, viu? Bom, agora com certeza eu vou gravar o resto do vídeo cheio de pelo pra vocês, mas valeu a pena porque pelo menos o Luke veio aqui dar um oi. E assim, sabe, tá difícil pegar ele no colo, mas eu queria muito trazer ele hoje aqui pra vocês para trazer um pouquinho de diversão pro vídeo, um pouquinho de descontração nesse momento do começo do caso. Que a gente sabe que eu conto casos muito pesados aqui no canal, né? Então é bom esses momentos de leveza. E, inclusive, eu sinto que hoje eu preciso dizer o quanto você é especial, o quanto você faz parte aqui do canal, que já está comigo aqui há algum tempo, ou que chegou agora também. Cada um de vocês é muito especial para mim e para esse canal, sério. Nós temos uma comunidade muito engajada, muito pulsante, e eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo, sabe? Eu fico até emocionado, gente, de falar sobre os meus inscritos. Mas é que de verdade eu sei que eu tenho os melhores seguidores do mundo e com certeza cada um de vocês é muito especial pra mim. Mas agora, gente, vamos pro caso de hoje, né? A Amber Gibson, gente, nasceu lá no Reino Unido, na região de Southland Archer, uma área nacionalmente conhecida por sua pobreza, crimes constantes e drogas sendo vendidas livremente pelas ruas. A Amber era filha do casal Peter e sua esposa Anne-Marie, e tinha um irmão mais velho chamado Connor Gibson. E guardem esse nome porque ainda vamos falar dele mais vezes. Um dado curioso sobre essa região é que pouco mais de 1/4 de todas as crianças nascem e crescem na pobreza. E isso significa um total de pouco mais de 15 mil crianças. E com a pequena Amber, a história não tinha como ser muito diferente. Na verdade, desde o momento em que nasceu, ela teve uma vida muito, mas muito difícil. O seu pai era extremamente violento com a sua mãe. Ele a agredia, jogava no chão, arrastava pelos cabelos e até chutava a coitada. Tudo isso na frente dos filhos, e se começassem a chorar, as crianças entravam na surra também, tá? Aquela era uma verdadeira casa dos horrores, digamos assim. A gente nem consegue chamar aquele lugar de lar, na verdade. Os abusos eram diversos e, por fim, alguns anos mais tarde, o Peter foi preso por conta de uma série de crimes que ocorreram entre os anos de 2001 e 2008. Curiosamente, foi no ano de 2008 quando a Amber tinha 3 anos e seu irmão Connor tinha 5 anos que finalmente um assistente de bem-estar infantil entrou nesse caso. Com a intervenção do departamento, a Amber e seu irmão Connor foram enfim retirados daquela casa e, na sequência, colocados em um lar adotivo com um homem chamado Craig e sua esposa Carol Niven. A Amber foi descrita pelo casal como uma pessoa generosa, amorosa e admirável. Apesar de tudo o que já tinha passado em seus poucos anos de vida, ela ainda era uma menina doce e gentil. A verdade é que ela tinha uma perspectiva incrível sobre a vida, amava arte e canto, e era uma boa influência para aqueles que a conheciam. Mas a gente precisa se lembrar que eram 2 crianças, e não apenas uma. Imediatamente após as crianças irem morar com a nova família, os pais adotivos Craig e a sua esposa Carol rapidamente perceberam alguns sérios problemas de comportamento do Connor. Ele era solitário, não tinha muitos amigos na escola e tinha acessos de raiva repentinos o tempo todo. As meninas ao redor dele na escola ficavam assustadas, dizendo que ele fazia piadas mórbidas sobre tirar a vida de colegas e também de bebês. Parecia que o Connor sabia que não se encaixava e não escondia de absolutamente ninguém o fato de que lutava com a sua saúde mental. Conforme o tempo passava, as coisas só pioravam. Na adolescência, o Connor fazia diversas postagens bem esquisitas em seu Facebook.
Ele perdia horas escrevendo extensos desabafos que, obviamente, na maioria das vezes ninguém lia. Certa vez ele escreveu bulimia, depressão, ansiedade e TDAH. É isso mesmo, estou bem. As pessoas podem achar que sou estranho, mas sou complexo pra caramba. Então não julgue as pessoas apenas pela aparência. Tente enxergar quem elas realmente são. Como já deu para perceber, né, o Connor era totalmente o oposto da sua irmã Amber. E evidentemente eles não se davam muito bem, tá? O Craig Niven, que tinha adotado eles, né, muito tempo depois conversou com as autoridades e revelou que ele e a sua esposa nunca deixavam seus filhos adotivos Connor e Amber sozinhos juntos, porque simplesmente eles não se davam bem desde pequenos, mesmo morando na mesma casa e mesmo sendo irmãos. A verdade é que os pais adotivos sempre fizeram todo o possível para conviver com os filhos, mas as coisas iam de mal a pior. O Connor começou a frequentar uma escola especial para pessoas com necessidades sociais, emocionais e comportamentais, enquanto a Amber ia para a academia Morehouse, localizada a uma distância de cerca de 30 quilômetros da casa onde eles estavam morando. Mas apesar de todos os esforços, a família acabou não funcionando porque os dois irmãos simplesmente não se entendiam. Eles tinham necessidades que seus pais adotivos não estavam preparados para lidar naquela época. E a cada dia que passava, um buraco enorme se formava entre os membros daquela família. Por fim, aos 14 anos de idade, a Amber se mudou para uma instituição social chamada Casa das Crianças, na região de Hamilton, enquanto o Connor continuou morando com o Craig Niven e sua esposa Carol até completar 18 anos de idade. No ano de 2020, ele finalmente saiu da casa da família e se mudou para uma instituição chamada Projeto Triângulo Azul, ainda na região de Hamilton, que de forma bastante resumida é um albergue para jovens adultos sem teto. Mas mesmo vivendo separados, a Amber e o Connor ainda mantiveram contato, embora a relação entre os dois tenha sido sempre descrita como turbulenta e nada amigável. Enquanto estava na casa das crianças, a Amber passou por inúmeras dificuldades e viveu diversas provações. Inclusive, ela acabou sendo agredida intimamente por um homem de 20 anos chamado Jamie Stars. Alguns meses depois, gente, esse tal de Jamie Stars foi preso por 10 anos pelo abuso da Amber e também por abusar de outras meninas de menos de 11 anos de idade. Bom, em novembro de 2021, a Amber estava com 16 anos de idade e contou a um amigo que estava ansiosa para finalmente ver o seu irmão mais velho pessoalmente. Parecia para todos que a Amber estava bastante empolgada em ver o seu irmão e conversar com ele, já que eles não estavam se dando bem e ela achava que eles tinham ido longe demais. Ela achava que agora que eles já estavam crescidinhos o suficiente para se comportarem como adultos e que eles já, tinham amadurecido, ela queria consertar a relação deles e achava que esse era o momento. Então, naquela mesma noite, o Connor ligou para a unidade Hill House para falar com a sua irmã Amber e planejar algum tipo de encontro fraterno e reconciliador. Pouco tempo depois da ligação, a Amber se arrumou e saiu apressadamente da casa para se encontrar com o seu irmão. De acordo com informações do coordenador geral da instituição, ele supostamente teria sugerido que a Amber não saísse naquela noite, principalmente para se encontrar com o seu irmão, mas ela teria desobedecido e saído assim mesmo. Após sair para se encontrar com o seu irmão, a Amber enviou uma selfie sua com seu irmão no Snapchat para um amigo às 21 horas e 51 minutos, com a legenda "Meu irmão mais velho". Depois disso, ninguém mais teve notícias da Amber e ninguém a viu com vida desde aquela noite. Por outro lado, segundo informações dos funcionários da instituição Triângulo Azul, o Connor retornou por volta da meia-noite. Ao voltar, ele foi falar com uma das funcionárias, uma mulher chamada Suzanne. Ela ficou preocupada ao ver o Connor desarrumado, ofegante e com as mãos sujas de sujeira
até os pulsos. O Connor explicou a Suzanne que teve problemas familiares e discutiu com a sua irmã, pedindo para fazer uma ligação para se certificar de que ela havia chegado em casa em segurança. Infelizmente, a Amber não retornou em segurança para casa. A instituição percebeu que a Amber não havia retornado naquela noite, então entraram em contato com os seus pais adotivos, que também relataram não terem visto a garota. Ela foi então reportada como desaparecida para a polícia local. Enquanto o tempo passava e a Amber continuava desaparecida, o Craig e a Carol ficaram surpresos por não terem notícias do Connor após vários dias. Isso porque ele sempre falava com o casal, mas estranhamente nos próximos dias ele ficou em silêncio completo e nem sequer atendeu às ligações dos seus pais adotivos. Bom, gente, enquanto a polícia investigava o estranho desaparecimento da Amber, uma dupla de investigadores decidiu conversar com o Connor, que explicou calmamente que naquela noite ele teve um desentendimento com a sua irmã e após uma discussão acalorada, ele saiu e a deixou sozinha. No entanto, suas respostas sobre onde a deixou e os detalhes sobre a discussão foram muito vagos, imprecisos, e ele demonstrou nervosismo ao ser confrontado sobre os detalhes desconexos daquela situação. A verdade é que o mistério em torno do desaparecimento da Amber só crescia à medida que a polícia continuava sua investigação, tentando desvendar o que realmente aconteceu naquela noite de encontro fraternal entre os irmãos. O Connor foi ouvido mais uma vez e então as autoridades perguntaram por que ele estava especificamente naquela área e desta vez ele mudou sua história, dizendo que na verdade estava voltando da casa de um amigo com destino ao albergue onde estava morando quando encontrou sua irmã no meio do caminho. Só para relembrar, anteriormente ele havia dito que primeiramente se encontrou com sua irmã e na sequência, após a discussão, ele a deixou e caminhou até a casa de um amigo. E depois disso voltou para o albergue. Quando perguntado com qual amigo ele estava, ele não quis contar para a polícia e parecia que ele não queria envolver mais ninguém nessa história que pudesse confirmar ou negar que ele estava na casa desse tal amigo naquela noite. E isso seria muito importante, né? Porque na final seria o álibi dele. Bom, mas depois disso eles não conseguiram mais nada do Connor, ele segurou firme nessa declaração e se recusou a colaborar. Por isso, os investigadores tiveram que continuar todas as suas buscas e tentar desvendar esse mistério o mais rápido possível. Mas apenas 2 dias após o desaparecimento, a Amber foi encontrada. Seu corpo, completamente sem roupas, foi encontrado no dia 28 de novembro de 2021 no Parque Cadso Glen, por volta das 10 horas e 15 minutos da manhã. Os investigadores descobriram que um homem de 45 anos, chamado Stephen Corrigan, encontrou o corpo totalmente despido da Amber enquanto estava andando no Parque Cadel e ao invés de relatar que o corpo foi encontrado, esse homem decidiu agir de uma forma repugnante e violou intimamente o corpo da vítima. Talvez ele tenha sido ingênuo, mas o fato é que o seu DNA foi encontrado por todo o corpo da garota. Quando terminou seu show de bizarrices, o homem arrastou o corpo até alguns arbustos e a cobriu com galhos e folhas. Acontece que uma equipe de policiais estava fazendo buscas pelos parques da cidade e quando chegaram ao Parque Cadso Glen, um policial notou um saco plástico que chamou sua atenção. E ao se aproximar, ele começou a vasculhar ao redor e então viu um corpo do lado direito da trilha. O corpo estava deitado de lado, com a cabeça virada para a trilha e os pés apontando para a água do outro lado do parque. O policial notou que galhos haviam sido quebrados de uma árvore próxima e colocados ali ao redor do corpo, formando uma pilha. Além disso, ele viu um monte de roupas em cima de uma moita próxima. E como eu acabei de dizer, aquele corpo foi identificado como Amber Gibson, de 16 anos de idade. Seu irmão Connor afirmou publicamente que estava arrasado com essa descoberta
e até prestou uma homenagem a ela nas redes sociais, expressando seu amor e saudade da sua irmãzinha. O Conor também procurou por um jornal local para falar sobre a Amber e contar tudo o que sabia sobre a irmã, sobre como ela era incrível e uma mulher adorável. No entanto, antes da entrevista acontecer, que estava marcada para o dia 2 de dezembro de 2021, em uma lanchonete local, o Conor foi preso sob suspeita de tirar a vida da própria irmã. Após a descoberta do corpo da Amber, ela foi levada ao legista para a emissão de um relatório. A doutora Gemma Kemp realizou a autópsia e constatou que o corpo da Amber estava coberto de lama. Ela tinha 8 hematomas ao redor do pescoço, indicando estrangulamento manual, além de ferimentos graves na cabeça, nariz fraturado e inchaço no cérebro devido aos traumas que sofreu. Por conta disso, concluiu-se que ela sofreu múltiplos golpes na cabeça. A legista esclareceu que um impacto contundente no rosto e na cabeça da vítima seria o suficiente para deixá-la inconsciente, mas não causaria lesões cerebrais traumáticas. No entanto, com todas essas lesões, ela determinou que a causa da morte seria o estrangulamento. Foi esclarecido ainda que a roupa íntima da garota foi arrancada à força de seu corpo a ponto de ficarem totalmente rasgadas. A polícia conseguiu encontrar imagens de câmeras de segurança da noite em que a Amber perdeu a sua vida, na área onde foi vista pela última vez. Primeiro, os investigadores viram a Amber e o seu irmão Conor caminhando por uma ponte em Hamilton, no sul de Lanarkshire, às 21h57. Eles estavam indo na direção do parque em Hamilton, onde o seu corpo foi encontrado mais tarde. Então, cerca de 1h30 depois, o Conor é visto voltando pela estrada, só que agora sozinho. Ele parou para se apoiar em uma cerca por alguns segundos antes de continuar. Então ele retornou ao seu albergue com as roupas que estava usando naquela noite e depois de se trocar ele voltou para fora, onde encontrou uma caçamba de lixo localizada ao lado do albergue e jogou algumas de suas roupas fora. Além disso, a polícia encontrou evidências que ligavam o Conor ao próprio ato. Ao vasculhar as coisas do suspeito, a polícia acabou encontrando um casaco que ele estava usando na noite em que se encontrou com sua irmã pendurado no armário. Algumas peças de roupa ele jogou fora, mas a sua jaqueta preferida ele não teve coragem de jogar. E no casaco a polícia encontrou manchas vermelhas misturadas com sujeira e lama. Eles também encontraram os sapatos do Conor em seu quarto, que também tinham manchas ali, vermelhas. Claro que eles enviaram todo esse material para teste de DNA e coincidiu com o DNA da Amber. Os investigadores acreditam que o rapaz não percebeu as manchas vermelhas em seu casaco e muito menos os respingos que ficaram alojados nas saliências dos seus sapatos. Aliás, pode até ser que ele tenha tentado limpar, mas não tenha limpado o suficiente. Como ele morava em um albergue para pessoas sem teto, é bastante provável que ele só tinha aquele par de sapatos e poucas roupas, então ele limpou tudo, mas não limpou o suficiente, ou ele nem percebeu as manchas e respingos vermelhos ali, nos seus objetos. Para piorar a situação do suspeito, a polícia também encontrou essas manchas na roupa íntima da Amber, que estava rasgada, e esse material coincidia com o DNA do Conor. A polícia também encontrou uma busca curiosa no celular do Conor. Ele pesquisou no Google informações sobre como impedir que autoridades policiais acessassem o celular de uma pessoa. Ele queria baixar algum aplicativo que fosse capaz de impedir que a perícia técnica da polícia conseguisse ter acesso aos dados do aparelho. Os investigadores concluíram que o Conor se encontrou com a sua irmã, foi com ela até o parque e algo terrível aconteceu. Ou eles brigaram, ou ele planejou tudo desde o início e acabou atacando a própria irmã, abusou dela, estrangulou e tirou a sua vida. Ele ainda deixou seu corpo sem roupas e exposto em um caminho no parque. Em seguida, o Stephen Corrigan a encontrou, não chamou a polícia, fez aquelas coisas bizarras, utilizou bastante o corpo da menina e a escondeu. A coitada da Amber, nem morta, teve um minuto de paz. No final das contas, gente, o Conor foi formalmente acusado
do assassinato da sua irmã Amber no dia 2 de dezembro de 2021. E ele foi a julgamento em julho de 2023. E é claro que negou qualquer envolvimento na morte da sua irmã. A acusação apresentou tudo o que tinha descoberto. O fato dele estar com ela naquela noite, o DNA do sangue dele encontrado nas roupas dela e o sangue dela encontrado nas roupas dele, as imagens das câmeras de segurança mostrando o caminho que eles fizeram, que ele fez ali com a irmã, né, até o local do crime, e depois ele voltando sozinho, as provas claras dos telefonemas mostrando ele surtando e tentando esconder algo naquela mesma noite. Depois, os pais adotivos testemunharam e falaram sobre como todos os que conviviam com o Connor achavam seu jeito e suas conversas com os colegas perturbadoras. Ele comumente fazia comentários sobre tirar a vida de pessoas e tinha interesses muito sombrios. O Sr. Craig contou ainda ao tribunal que conversou com o Connor um dia após o corpo da Amber ter sido encontrado e disse que o rapaz simplesmente nem parecia estar preocupado. Eles também falaram que em todo o tempo que a Amber estava desaparecida, o filho cortou todo o contato com os pais e não atendeu às suas ligações. Quanto à defesa do Connor, eles não tinham muito com o que trabalhar, né? Porque as provas contra o seu cliente eram cristalinas, fortes e irrefutáveis. Eles até tentaram se apegar aos problemas psicológicos que o garoto tinha e um surto momentâneo, mas foram rapidamente engolidos pelo psiquiatra forense, que testemunhou dizendo que o rapaz não sofria de qualquer problema que pudesse causar um surto momentâneo que o forçasse a agredir, violentar e depois tirar a vida da sua própria irmã. Os advogados também tentaram sugerir que o Connor poderia apenas ter agredido sua irmã após a discussão e depois deixado ela lá e que outra pessoa a teria violado, mas foram amplamente combatidos pelas provas de DNA. Então essa história aí também não colou e eles tentaram apenas sensibilizar o tribunal do júri, falando sobre como o garoto teve uma infância difícil e com total falta de amor. No total, gente, o julgamento do Connor teve duração de 13 dias e após as devidas deliberações, o júri composto por 15 pessoas considerou o jovem de 21 anos culpado pelo assassinato e agressão íntima da sua irmã Amber Gibson, de 16 anos de idade. O Connor foi sentenciado a pena de prisão perpétua com o mínimo de 22 anos para tentativa de liberdade condicional. Isso significa que ele poderá sair da prisão quando estiver com cerca de 40 anos de idade. Quanto ao homem de 45 anos, o Stephen Corrigan, ele também foi a julgamento, enfrentando acusações de obstrução da justiça ao tocar intimamente na jovem e também ocultação de cadáver por tê-la escondido. No julgamento, foi esclarecido que o DNA dele foi encontrado em 39 áreas diferentes do corpo da jovem. Curiosamente, seu pai, um homem de 79 anos chamado William, testemunhou que o Stephen tinha um álibi para o momento em que o corpo estava lá. Ele disse que o Stephen estava em casa o fim de semana inteiro e ele alegou não ter ideia de como o DNA dele poderia ter acabado por todo o corpo da Amber. Para um dos investigadores, o Stephen poderia estar bêbado ou ter usado alguma coisinha e não tinha percebido que a jovem estava sem vida. Ele poderia ter achado que ela estava apenas desacordada. Bom, de qualquer forma, o Stephen foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e sentenciado a 10 anos de prisão. De verdade, para mim esse é um caso assim horrível, primeiro porque o que o irmão fez com ela é uma coisa assim absurda, e segundo porque aquele cara, se ele tava doidão ou não, como que ele me faz isso com uma pessoa que tá ali caída no chão, independente se tá desacordado, se tá sem vida? Enfim, isso para mim não tem cabimento algum, mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa para mim aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo para todos vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo.